Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar sobre a formação e o trabalho do tecnólogo, da tecnóloga em mecanização em agricultura de precisão. Estão aqui para conversar conosco a Nívia Aguiar, que é graduada em Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão pela Faculdade de Tecnologia Shunji Nishimura, FATEC, e em Gestão de Negócios pelo Centro Universitário Eurípides de Marília. É mestranda em Agronegócio e Desenvolvimento na Unesp, campus Tupã. É professora do curso de Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão, FATEC, na cidade de Pompeia, São Paulo. E o Julian Scanavaca, que é graduado em Tecnologia em Mecanização em Agricultura de Precisão pela Faculdade também Shunji Nishimura, FATEC Pompeia. É sócio da empresa Precision Peanuts. Eu agradeço a participação de vocês. E vamos começar por uma situação inusitada, diferente, engraçada até, a respeito do trabalho deste tecnólogo. Quem gostaria de falar? Olá a todos. Teve uma situação que eu passei assim que me formei, fui trabalhar numa usina, fazendo lá um reparo num trator, trocando um cabo que ligava um sensor de roda no piloto. Um senhor que estava por ali, por perto, foi ao meu encontro perguntar: o que você está fazendo aí? O que você está mexendo? Eu falei: eu estou fazendo um reparo no trator. Mas você sabe fazer isso? Eu falei: sim, eu estudei, aprendi a fazer identificar o problema e resolvê-lo. Então foi uma situação que passei, eu achei engraçada, né? Uma mulher mexendo num trator que na época não era algo muito comum. Júlia, você não viveu esse problema, né? Ninguém perguntou se você era competente para isso, né? Não, por enquanto ainda não. É uma questão de gênero que atravessa as profissões e que muitas vezes a gente não discute. Mas vamos iniciar falando o que faz, qual é a ideia do tecnólogo, é um nome comprido, né? Preciso lembrar aqui, tecnólogo em mecanização e agricultura de precisão. O que faz esse profissional? O profissional de mecanização em agricultura de precisão, ele vai atuar numa área que cada vez cresce mais dentro do agronegócio, que é o profissional que entende de tecnologia, entende de ferramentas que vão aplicar a agricultura de precisão nas lavouras, né, no campo, e vai ajudar principalmente o produtor a tirar o melhor proveito dos equipamentos, que cada vez eles saem mais tecnológicos, com mais automação. Então, é esse profissional que se forma aqui na FATEC de Pompeia. Julian, seria um especialista em computação, transmissão de dados? Também. Profissional de agricultura de precisão, né? Aliado ali, né? Dados com equipamentos, com máquinas, com softwares. Hoje engloba tudo. Então, vamos dar um exemplo. Quer dizer, você falou, né, na sua apresentação do caso, né, de grandes máquinas. O que seriam essas grandes máquinas? Uma colheitadeira? Hoje não só as grandes máquinas, né? Hoje a gente tem tecnologia até dos tratores menores, né? Até as grandes colheitadeiras, né? O produtor está enxergando hoje que a implementação da tecnologia é muito vantajosa para ele, né? Então, a gente não fica só à mercê das grandes máquinas, né? Hoje a gente faz muito retrofit nos tratores antigos, tratores de menor porte, menos potência, né? E sim, os grandes já vêm embarcados de fábrica, né? Mas hoje os produtores também buscam retrofit aí nos tratores de menor porte. E então, fale, Nívia. Complementar,
Também o aluno ele vai utilizar ferramentas que não propriamente estão embarcadas em máquinas, como o sensoriamento feito com drones, uso de imagens de satélite para ajudar na identificação de acontecimentos dentro da lavoura, né, como a saúde das plantas, a incidência de alguma praga, necessidade de uma adubação complementar. Então, o aluno ele vai ter acesso a todo tipo de tecnologia investigativa, estando embarcado em máquinas ou em sensores remotos, sensores diretos e em satélites também. E também, e esses dados são remotamente acessados ou só na máquina? Eles podem ser acessados das duas formas. Hoje em dia, a gente tem o acesso feito principalmente remoto, né? Você tem ali uma transmissão de dados que acontece com tecnologia parecida com o celular, e o operador ali, ou o encarregado daquela operação, o líder consegue acessar aquela informação de modo remoto. É muito comum nas usinas ter um centro de inteligência onde algumas pessoas ficam monitorando as máquinas que estão trabalhando no campo para poder fazer intervenções e correções em tempo real para que a operação ali ocorra tudo certo e você não tenha um erro que se estenda do momento atual e vá ser corrigida no futuro. O que seria, por exemplo, a profundidade que uma semente deve atingir? Eu Sim, estou viajando aqui. e, por exemplo, numa colheita, né, você tem ali uma altura que a plataforma precisa passar e ela não pode deixar plantas ainda sem cortar, ou ela não pode danificar a soqueira de uma cana, por exemplo. Então, aquela regulagem da máquina, no caso de uma pulverização que precisa estar adequada dentro de uma velocidade de trabalho, um tipo de gota, uma umidade, temperatura, né, da aplicação, tudo isso tem um padrão que precisa ser seguido. E se aquilo ali estiver fora, quem está fazendo a gestão daquela operação consegue intervir e consegue avisar o operador daquele equipamento, por exemplo. O operador também tem que ter uma formação como essa, de tecnologia em máquinas de precisão? Operador, o tratorista, chamado de tratorista no passado. Não é necessário, né? Hoje em dia, os Sei. cursos de técnico agrícola e próprias instituições, elas fazem o treinamento para que esses operadores, eles consigam utilizar aquele equipamento que cada vez tem mais tecnologia, né? Agora, um tecnólogo de mecanização, ele vai ter mais conhecimento para atuar, sabendo ali as causas e algumas ações que um operador ele não tem. Mas não é necessário para operar uma máquina ter uma graduação, mas sim Sei. cursos específicos. E esse trabalho ele é mais requisitado para as grandes plantações ou também ele pode ser usado em agricultura familiar, por exemplo? Ou o custo inviabiliza isso? Hoje eu acho que tem tecnologia para todo público, né? Agricultura familiar, às vezes o cara não tem condição de comprar um equipamento de última geração, um piloto automático, né? Mas ele pode ali começar com a barra de luzes, né? Que é um equipamento mais em conta. Então, hoje sim, a gente consegue atender todo o público. A tecnologia, no caso, né? E o que estuda para uma pessoa se formar em tecnólogo? Tem um nome mais curto, antes de ter, tem um nome mais curto para se referenciar à profissão? A gente chama de MAP, né? Aqui a sigla é MAP, o profissional de MAP. O aluno, ele tem acesso a vários eixos, né, de conhecimento. Um deles é um eixo agronômico, ele precisa entender algumas ações
experimentação agrícola, fertilidade do solo e adubação, fitossanidade, ele precisa entender um pouco de doenças de plantas, porque quando se faz uma mecanização, uma intervenção, você precisa entender qual ambiente que você vai trabalhar. Então, a atuação de uma máquina, de uma tecnologia no campo, o aluno, o profissional precisa entender um contexto maior. Então, ele tem matérias de gestão, matérias de laboratório para poder trabalhar com os dados, né, que nós comentamos anteriormente. O aluno vai precisar também aprender matérias de cunho agronômico para poder fazer essa mecanização eficiente. E um ponto assim bastante importante dentro do trabalho do profissional de mecanização em agricultura de precisão é a questão da sustentabilidade, né? Quando você usa tecnologias para fazer o uso, aplicação de insumos de uma maneira otimizada, de uma maneira certeira, você está ajudando, contribuindo para que exista sustentabilidade dentro das operações, dentro do campo, né? E, então, além de aspectos de agronomia, o que é computação, mecânica, você tem essas disciplinas também? Sim, ele tem disciplina de eletrônica, eletrônica embarcada, física, tecnologia de materiais, laboratórios também para saber utilizar os softwares que vão fazer os mapas temáticos de produtividade da área, sobre o uso do equipamento, a operação em si, o rendimento daquela operação, a eficiência, a qualidade, tudo isso está dentro do trabalho do tecnólogo de mecanização em agricultura de precisão. Ele tem acesso a todas as disciplinas que vão contribuir para que ele tenha capacidade de fazer o trabalho dele olhando todas essas áreas. E as empresas, quais são as empresas que contratam este profissional? Que tipo de empresa são? Ele é funcionário direto de uma grande fazenda ou ele é um assessor, um consultor? Isso, tudo isso, professor, ele vai trabalhar numa cooperativa agroindustrial, numa indústria de máquinas, de equipamentos, revendas, não só de máquinas, mas também de insumos, consultoria, né? Na docência também, vários alunos, eles foram para a docência. A gente tem ex-alunos aqui na FATEC que dão aula. O que mais, Julian? Eu, quando saí da faculdade, fui para a consultoria, né, prestação de serviço, como funcionário, depois passei por revendas, e agora abrimos a nossa empresa de consultoria e prestação de serviço, né? Então, tudo que é do agro engloba a mecanização aí. Então, eu até apresentei a sua empresa e tem o nome de Precision Peanuts. Por que que tem esse nome? Então, você trabalha só com amendoim? Hoje não mais, né? Sei. Precision Peanuts, porque a nossa região aqui é muito forte em amendoim, né? E eu já atendi a região aqui por uma empresa, uma concessionária de tratores, né? Na época da pandemia, a gente estava com pouco equipamento para entregar, né? Então, o que a fábrica fazia? Ela agregava valor ao produto, né? Então, se o produtor quisesse comprar um trator, ele tinha que comprar com tecnologia embarcada, né? Então, a região não era pronta para trabalhar com essa tecnologia. E muito equipamento, né? O cara trabalhava só com os tratores e deixava a tecnologia de lado. E aí a gente montou a empresa com esse intuito, né? Colocar todos esses equipamentos para funcionar aí, né? E por isso que é Precision Peanuts, né? O foco nosso nasceu no amendoim, porém hoje a gente já tem soja, cana, citros, café, eucalipto, diversas culturas. Mas vocês têm equipamento? É isso?
Isso, hoje a gente é tanto prestador de serviço, como a gente somos revendedores de equipamentos também. Sei. Ah, tá. E como é que é o mercado para esse profissional? O mercado é gigantesco para esse profissional. É mesmo? O ano passado a gente fez X hectares, esse ano a gente nem está mexendo com terra ainda, né? E a gente já dobrou a quantidade de área. E para o próximo ano, a ideia é triplicar, se já não triplicar esse ano. Então, assim, tem muito mercado, né? A gente pegou um escritório, provavelmente para o próximo ano a gente vai ter que buscar um outro local, porque já vai ficar pequeno. Então, assim, haja gente para estar atendendo toda a região, né? E fora a região aqui do amendoim, colocando aí a soja, cana, todas as outras culturas no meio. Os E alunos que você, saem aqui, os alunos isso, que eu ia saem perguntar isso. formados, né? Isso, eles têm o nível de empregabilidade é bastante alto, né? A gente conta aqui com 93% de alunos Ah, colocados no mercado. Uma parte deles busca uma segunda graduação, né? Eles se apaixonam pela área de agronomia, então muitos vão fazer agronomia e é mesmo. outros vão para o mercado de trabalho já e conseguem bom trabalho. Aqui na FATEC a gente tem linhas de pesquisa, professores que orientam os alunos com trabalhos muito bons, trabalhos de graduação que saem muito bons. E isso agrega muito no currículo deles e as empresas, elas vêm buscar esses alunos. Nós temos uma rede de contatos muito grande que faz com que essas empresas conheçam o profissional que é formado aqui no estado de São Paulo, né, numa pequena cidade do estado de São Paulo, e esse profissional, ele tem a oportunidade de trabalhar em todo o Brasil, todo tipo de empresa, principalmente voltado para o agronegócio, né? Desde pesquisa, a venda, a indústria, a parte de marketing também. Então, é muito amplo o campo de atuação do tecnólogo que se forma aqui na FATEC Pompeia. E existem outros cursos, além desse em Pompeia, pela própria FATEC, outras faculdades? Sim, a gente tem um curso, inclusive, ele foi criado o ano passado, começou nesse ano, que é o de Tecnologia em Sistemas Inteligentes. Então, Hum, pensando que não só no agronegócio, né? Esse curso já tem uma abrangência maior, porque vai formar profissionais que vão para a indústria, para serviços, para a área da saúde também, e é da área da computação, mas que tenha ali um trabalho mais voltado para tecnologias emergentes, né? Tem uma grade grande de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, sistemas cyberfísicos, e tudo isso é o que o mercado está buscando hoje. Então, esse curso novo, ele veio de uma demanda das empresas, né, das instituições, por um profissional que tem essa especialidade. E aí mesmo na FATEC que vocês atuam, é um em outra FATEC? Aqui na FATEC de Pompeia, né? As Sei. FATECs no estado de São Paulo, elas têm abrangência local. Então, cada necessidade de profissional da localidade é atendida com um curso, né? A FATEC de Pompeia, ela tem uma abrangência nacional, porque ela atende profissional, ela atende uma demanda do Brasil todo e até do exterior. Então, os alunos, eles vêm do Brasil todo para estudar aqui e depois de formado, voltam também para as regiões onde existe essa demanda de trabalho. É o seu caso, Júlia? O meu caso é atender a própria demanda nossa aqui regional, né? Hoje a gente já Sei. está atendendo outros estados também. Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, através de Professor, outros Oi? sim, professor, e os alunos que vêm estudar aqui, eles, uma grande parte vem do ensino médio, né, da região,
mas de escolas técnicas também agrícolas, né? Colégios técnicos agrícolas, que já tem uma vocação aqui para o agronegócio, né? Principalmente para trabalhar com o campo, com máquinas, né? Com plantas. Mas a gente também tem profissionais que já têm uma primeira graduação e vêm aqui em busca de uma especialização e uma colocação no mercado de trabalho. Nós temos uma grande quantidade de agrônomos que vêm fazer o curso de mecanização e agricultura de precisão. Temos advogados, administradores, de outras áreas que vêm fazer o curso e eles conseguem uma colocação melhor, porque esse mercado ele está extremamente aquecido. E a remuneração ela é acima da média, quer dizer, do trabalhador na agricultura? Ela é muito grande, né? A faixa inicial ela é para um especialista, né? Um recém-formado tem ali um início de remuneração bom e ele vai se desenvolvendo dentro da empresa, vai alcançando posições de liderança e o salário dele vai aumentando. Quanto mais longe ele vai, quanto mais distante o local de trabalho dele, maior vai ser a remuneração, porque a concorrência dele vai ser menor, né? E então nós estamos falando ainda de automação no trabalho agrícola, é isso? Coisa que ocorreu na indústria e agora está chegando em larga escala na agricultura. Né? Nesse Exatamente, sentido, professor. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa na indústria, que os processos são controlados, o ambiente é controlado, existe um curso para cada área de conhecimento dentro da indústria, né? Agora, no campo, esse desenvolvimento demorou um pouco mais. Então, as indústrias, elas estão cada vez criando soluções mais difíceis, equipamentos que o produtor ali ele não consegue utilizar. Então, a demanda por um profissional que entenda desse tipo de equipamento, ela é muito grande e vai demorar bastante para que essa empregabilidade do aluno da FATEC de Pompeia ele caia, porque o mercado precisa muito de profissionais que entendam do uso da tecnologia, né? Qualidade nas operações, o controle do que está se fazendo, monitoramento de operações, trabalhar com dados, né, do que está se fazendo ali, tanto da operação quanto de máquinas e da produção em si, tudo isso ainda está em desenvolvimento no campo. e essa automação que ocorre, como ocorreu na indústria, também é poupadora de mão de obra? Ou não se aplica neste caso? Sim, até porque a gente tem dois pontos aí, professor, que a gente pode abordar, que vai substituir pessoas, né? Uma máquina faz um trabalho de muitas pessoas, porém, nós não temos essas pessoas disponíveis para aquele trabalho, para aquele tipo de trabalho. Então, ela não vai tomar o lugar de pessoas que estariam fazendo aquele trabalho, porque a gente não tem muitas pessoas disponíveis para esses tipos de trabalho. Então, cada vez mais, as máquinas no campo, elas trazem uma padronização na operação, eficiência da operação e também a disponibilidade de que aquela operação seja feita, né? Nós não temos muitos trabalhadores que vão fazer coisas manuais no campo. Claro que numa escala menor, num tipo de produção, agricultura familiar, a gente está falando de outro tipo de ambiente. Ainda assim, nós temos equipamentos, máquinas que fazem uma certa automação, e aí você tem padronização aí na qualidade do que está sendo feito. Então, você vai suprir uma necessidade de mão de obra que a gente não tem disponível no campo. Certo, quer dizer que supre, portanto, uma necessidade de mão de obra que está mais difícil. Hoje você não tem mais o baia fria, né? Como tinha algumas décadas atrás, ou
colhedor não sei se chama colhedor de cana, né? que o processo era bem manual, exaustivo, e era exaustivo, né? Imagina, precisava perigoso. queimar a cana para colher. Então, a mecanização dentro da colheita de cana, ela veio principalmente por conta da legislação, né? Quando foi proibida a queima de cana, então, como é que um colhedor manual de cana ele vai colher? Não, não dá. Então, aí veio a mecanização. E esse pessoal vai se especializando, vai trabalhando em outras áreas, e as pessoas vão se encaixando em outros tipos de trabalho. Muito bom. Então, esse curso é acessado pelo vestibular? Sim, Da FATEC? nós temos vestibular 2 vezes por ano. Inclusive, no domingo agora é uma prova de vestibular que os alunos Nós estamos em candidatos, né? junho de 2025, né? Sim. Então, domingo próximo a gente tem uma prova de vestibular. E um ponto que nós não falamos é que a FATEC, ela tem cursos gratuitos. A duração é de 3 anos, então o tecnólogo ele não paga para estudar, ele tem acesso a equipamentos, laboratórios, professores especializados, tem acesso a uma estrutura de recursos que facilita e apoia a formação dele para que ele se torne um profissional bem formado, capacitado e que vá alcançar bons trabalhos, boas colocações no mercado. Curso gratuito, duração rápida, e ele ainda consegue fazer, após a formação, especialização, mestrado, doutorado. E é período noturno, matutino? De manhã ou à noite. Manhã ou à noite. Muito bem. Eu agradeço a contribuição de vocês, as contribuições de vocês, e até o próximo Desafio Profissão.